meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Método Rodrigues Investimentos. Pessoal, hoje a aula é de suma importância. Hoje a gente já vai para um conceito um pouquinho mais avançado. Hoje a gente vai entender como que a maioria do varejo opera, como que a maioria das pessoas operam no mercado financeiro. E aí já dá para entender também o porquê que 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro. Porque justamente são doutrinados na internet a operarem da mesma forma, sempre se baseando em suporte e resistência, linhas de tendência, canais de alta e de baixa, alguns setups também com indicadores, e operando desta maneira, as pessoas perdem mais do que ganham. Elas ganham sim, mas ganham um pouquinho e perdem bastante. Na maioria das vezes, as suas operações são perdedoras. Sabendo que quem movimenta os gráficos, quem consegue movimentar os preços são as instituições, então a gente também já entende que quem forma esses padrões gráficos de suporte e resistência, as linhas de tendência, os canais de alta e de baixa são as instituições, justamente para poder manipular o varejo a comprar ou a vender em determinados pontos. Começaremos aqui baseado em suporte e resistência. A maioria eu tenho certeza que você que está do outro lado aí, se você ainda é iniciante, tudo bem, perfeito, você vai aprender da maneira correta agora. E tenho certeza que tem muita pessoa aí do outro lado que vai se identificar com o que eu estou falando aqui. Eu tenho certeza que você vai se identificar com essa forma de operar. Digamos que o gráfico esteja subindo, né, fazendo isso aqui, aí ele cai, vem aqui, exatamente nesse ponto, eu tenho certeza que muitas pessoas marcam aqui um suporte. O preço está subindo, sobe novamente, e nesse determinado ponto, muitas pessoas marcam as suas resistências. O preço continua a cair e eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando esse gráfico toca nesse suporte, você aprendeu que aqui você teria que comprar, que seria uma boa região de compra, porque isso aqui é um suporte, independente do time frame, né? Só vamos falar de suporte e da resistência. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí do outro lado operam dessa forma, e eu tenho certeza que você ainda não conseguiu ser consistente no mercado financeiro, né, por operar dessa forma, e a maioria do que você vai encontrar na internet hoje seria isso, suporte e resistência. O modo de operar do varejo é esse. Então, chegando aqui neste ponto, a maioria compra, faz uma compra, esperando que o preço suba, não é isso? Ok, digamos que do outro lado aqui é da mesma forma. Quando tocar nessa resistência, geralmente algumas pessoas operam já no segundo toque da resistência, as pessoas vendem. Algumas acreditam que o melhor é esperar o terceiro toque na resistência, que ela é mais forte. Certo? Eu tenho certeza que é dessa forma que você também já operou na sua vida. Tenho certeza que é dessa forma que você opera. E é dessa forma que você aprende na internet. Por isso que você perde mais do que ganha. Agora vou mostrar um outro cenário aqui. Digamos que aqui você marcou a sua resistência, certo? Aqui, o preço está subindo. Quando tocou aqui, você marcou uma resistência, ok? Aí quando o preço toca aqui novamente, a maioria já pensa em vender. Digamos que esse preço bata, dá uma retraída e rompe a sua resistência, o que a maioria das pessoas do varejo esperam? Esse preço voltar aqui e ela fazer uma compra no pullback, não é verdade? Esperando que o preço continue a sua alta. Só que na maioria das vezes esse preço volta para baixo. Nesse ponto, quando rompem, as pessoas esperam que o preço bata novamente
aqui onde era uma resistência que acabou virando um suporte, as pessoas compram aqui nesse ponto, acreditando que o preço continuará a sua tendência de alta. E na maioria das vezes o preço retrai novamente para baixo, tornando novamente esse ponto uma resistência. Então as pessoas esperam esse preço tocar novamente para poder vender novamente. Então dessa forma as pessoas vão se frustrando. Acaba vendendo na resistência, o preço rompe. Aí quando compra no pullback, o preço desce. E da mesma forma é no suporte. Maioria das vezes isso acontece porque as pessoas não sabem que por trás desses padrões há instituições manipulando esse preço, tanto nos suportes quanto nas resistências. Aqui há muita manipulação no preço. Se você já sabe que quem movimenta o preço, quem consegue realmente movimentar o preço são as instituições, porque elas entram pesado nas operações, elas é que movimentam os preços, então você já teria que ficar esperto, né? Você já teria que fazer sentido para você que esses padrões gráficos nada mais são do que manipulação. É nesses pontos, são nessas regiões de suporte, nessas regiões de resistência, é onde as instituições vão manipular o preço. Muitas pessoas chamam isso aqui de falso rompimento, mas isso não é um falso rompimento. Isso daqui é uma manipulação das instituições, porque elas sabem que a maioria do varejo vai vender aqui na resistência e colocar o seu stop um pouquinho acima da região. Então elas simplesmente tiram essas pessoas do mercado e depois trazem o preço para baixo, manipulando novamente as pessoas, induzindo a maioria das pessoas a fazerem da forma que elas querem. Aí você fica se perguntando, tá, então tá errado vender na resistência? Sim. Tá errado comprar no suporte? Sim. Se romper a resistência, então não posso comprar no pullback? Também há manipulação. Nas próximas aulas vocês vão entender exatamente aonde seria os melhores pontos de entrada. Como seria isso? Você precisa sempre acompanhar a movimentação do mercado. E sempre os melhores pontos é acompanhar as instituições. Nas próximas aulas vocês vão entender exatamente aonde fica os pontos, como que vocês vão entender aonde que tem as manipulações, os blocos de ordens institucionais, oferta e demanda. Vocês vão entender exatamente como que as instituições agem no mercado. Eu tenho certeza que você vai parar de ser a liquidez do mercado e vai começar a ganhar dinheiro de verdade, acompanhando as instituições, o dinheiro inteligente. Então falamos do suporte e a resistência. Eu acho que já deu para entender. Agora vamos falar das linhas de tendência, que também é usado muito pelo varejo. Exemplo de preço caindo. A maioria do varejo marca a sua linha de tendência, esperando que, quando o gráfico novamente bater nessa linha, eles vão vender. E também aqui nesse ponto, pensando numa compra, quando o gráfico bater aqui no suporte. Aqui vocês já conseguem entender também tanto a linha de tendência, quanto também um canal de baixa aqui. Geralmente os que acham que entendem um pouquinho mais, eles vão dizer, tá, mas se o gráfico está caindo, eu não vou comprar aqui nesse ponto. Ok, não tem problema. Alguns compram aqui e vendem aqui. É só isso que vocês precisam entender.
a maioria das vezes também dá errado. Tenho certeza que do outro lado vai ter pessoas também, não, você está falando besteira. Isso são muitos anos de estudo. Eu sei exatamente o que eu estou falando aqui. E eu não sou a única pessoa que entende sobre isso. Tem muitas pessoas por aí que ganham dinheiro porque sabem operar da maneira correta, não operam igual o varejo. Não fazem parte dos 95% que perdem dinheiro no mercado financeiro. Pergunta, então, quer dizer que você não perde dinheiro? Perco? Sim. Mas eu ganho mais do que eu perco. Pode ter certeza disso. Dessa forma, operando como varejo, você vai perder mais e ganhar menos. Isso aqui funciona também. Suporte, resistência, linhas de tendência, vai funcionar. Uma hora vai funcionar, claro que vai funcionar. Se não funcionasse, as pessoas deixariam de operar dessa forma. E isso não seria bom para as instituições. Então, por isso que algumas vezes elas fazem dar certo isso aqui. Algumas vezes isso aqui dá certo. Isso aqui não é a maneira correta de operar. Só que sabe que quando isso aqui dá certo, são as instituições manipulando para que dê certo, entendeu? Para que você não deixe de operar dessa forma, porque elas precisam do varejo, comprando e vendendo para ter liquidez no mercado. Para que elas precisam de pessoas nesse ponto, comprando para que elas possam vender. Elas precisam do varejo neste ponto, vendendo, para que elas possam comprar, para que elas possam levar o preço lá para cima. Entendendo que precisa sempre de uma contraparte, um comprador e um vendedor. Já vamos passar aqui para um próximo cenário, que seria alguns setups também com indicadores. Muitas pessoas no varejo utilizam setups também com indicadores. O que seria isso? Exemplo, o preço está aqui. Vamos usar de referência médias móveis. Muitas pessoas operam também baseado em médias móveis, cruzamento de médias. O que seria? Seria uma média... Isso aqui seria uma média móvel. Aí coloca ali uma outra média móvel. E nesse cruzamento aqui da média, as pessoas compram porque cruzou a média móvel. E da mesma forma, aqui, digamos que cruzou aqui, as pessoas acreditam que o preço vai cair. Então isso seria uma das formas de operar com setups com indicadores, né? Temos também as famosas bandas de Bollinger. As famosas bandas de Bollinger, digamos que isso aqui seria uma banda de Bollinger e o preço está se movimentando dentro dessas bandas. Algumas pessoas acreditam que quando toca na banda de Bollinger, ela serve como uma resistência e as pessoas vendem. E a mesma coisa quando bate aqui embaixo, nessa banda de baixo, as pessoas compram usando essa banda como um suporte, acreditando que o preço vai voltar para cima. Então, seria alguns dos exemplos. Existem muitos exemplos, mas esses são os mais comuns, como a maioria das pessoas no varejo operam. Seria dessa forma. Eu acho que deu para entender, mesmo no desenho, que acredito que deu para entender, né? Com o passar das aulas vai ficar muito mais claro isso daqui para vocês. Eu não estou aqui para falar mal de como aquela pessoa opera, como fulano, ciclano opera. Se funciona para eles, tudo bem, perfeito. Para mim, não funciona. A minha visão de mercado é essa. Lembrando que não existe nada 100% no mercado financeiro. De alguma forma, a gente vai perder dinheiro também. O importante é você ganhar mais do que perde. E por isso que a gente não opera dessa forma, ok? A gente opera
o dinheiro inteligente. A gente segue as instituições, porque são elas que movimentam o preço e não o varejo. Bom, eu tenho certeza que depois dessa aula você vai mudar totalmente a sua visão sobre o mercado financeiro. E a partir de agora começa a fazer sentido para você que já opera e não consegue ganhar consistentemente. Muitas das vezes você perde dinheiro no mercado financeiro e não entende o porquê, né? Você faz certinho, da maneira que você aprendeu lá. Oh, chegou na resistência, eu vendi certinho e perdi. Agora faz um pouco mais de sentido para você. Vai fazer muito mais sentido nas próximas aulas. Vocês vão aprender a operar com o dinheiro inteligente. Espero que depois dessa aula você tenha mudado a sua visão sobre o mercado financeiro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like que me ajuda demais. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E compartilha com mais pessoas. Ajude essas pessoas também. Compartilha o vídeo. Fala do canal com outras pessoas. Tenho certeza que você conhece alguém que se interesse em aprender. Ou você conhece alguém que também perde dinheiro no mercado financeiro. Então ajuda também essas pessoas. E automaticamente você também vai me ajudar aqui no canal. Continua acompanhando o canal Rodrigues Investimentos, que terá muito conteúdo importante. Quero agradecer imensamente a todos os inscritos do canal, a todas as pessoas que curtem o conteúdo do canal, que compartilham os vídeos do canal. Quero agradecer de coração a todos vocês. Desejo muito sucesso a vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.